Meus irmãos, mais uma vez, uma boa noite. Estamos iniciando a nossa live de hoje, cujo tema é séries. Nosso palestrante é o nosso irmão Jorge Tadeu Vieira Lourenço, é venerável mestre da loja Monte Castelo. E vou fazer a leitura aqui sintética do currículo do nosso irmão, que ele é do rito brasileiro, venerável mestre da loja Monte Castelo 1764, aqui do Rio de Janeiro, grau 33 do rito brasileiro, e academicamente nosso irmão possui os títulos de doutor em engenharia de produção pela PUC do Rio, mestre em engenharia de produção pela COP UFRJ e é pós-graduado em engenharia de qualidade e graduado em engenharia mecânica pela UFRJ. O nosso irmão também foi no campo de ensino, ele é instrutor do NTT desde 1996, professor em curso de pós-graduação da Faculdade Integrada AVM, parceira da Universidade Cândido Mendes, desde 2000. Nosso irmão é professor em curso de extensão universitária pela PUC do Rio, desde 2004, e professor do curso preparatório DSC. Meu irmão Jorge Tadeu, por gentileza, tenha bondade. Boa noite, meus irmãos. Estou tentando agora aqui compartilhar a tela para a gente começar a discorrer aí um pouco sobre esse nosso trabalho lá na loja Monte Castelo. Essa maneira, né, com que a gente tratou ali o planejamento na loja e que a gente chamou com esse nome sugestivo aí de séries, e vocês já vão entender aí o porquê aí desse nome. Beleza, então vamos começar a conversar então. Então, esse modelo de planejamento estratégico lá da Monte Castelo, né, como a gente até sinalizou aí, está logo embaixo aí do meu nome, né, é um trabalho que teve sua origem lá em junho de 2015, ou seja, a gente já está aí fazendo agora 6 anos aí desse trabalho, né. E um trabalho que começou na época em que o César estava assumindo, né, a venerança da loja, e preocupado, né, com a questão aí de ter um planejamento, e ele se reuniu comigo, que era o primeiro vigilante dele, e mais o Igor, que era o nosso segundo vigilante, e um belo dia, né, num almoço, a gente foi se reunir, né, para discutir coisas da administração, e o César estava bastante influenciado, né, pela leitura do livro do Newton Alcântara, né, aquele Irmãos Ajudai-me a Abrir a Loja, que ele até recomendou, eu li também, e a gente ficou pensando que, olha, a gente precisa trabalhar assim, né? A gente precisa ter aí algo que comece a direcionar todo esse esforço, desse trabalho que a gente imagina tocar na administração da loja. E puxa daqui, puxa dali, né? Eu usei aí um pouco da minha bagagem aí, trabalhando com esse assunto, né, no mundo profano, e surgiu a ideia, então, desse trabalho que a gente vai ver agora aqui, que é o Ceres. Ceres, né, é uma deusa da mitologia romana, que os gregos chamam de Deméter, e veio bem a calhar, né, porque ela tem assim a sua divindade, né, relacionada com a fecundidade, né, representando uma deusa que é relacionada à agricultura, né. Ela é apresentada sempre com um ramo de trigo, com uma foice, com uma criança, né, ao lado dela. Ela representa também a fecundidade, né. E segundo a mitologia grega, né, ela foi a primeira pessoa, né, a primeira deusa, no caso, né, a lavrar a terra com arado, buscando a sua filha, a Prosérpina, que havia sido raptada por Plutão. E a partir daí ela transmite então os segredos, né, da agricultura, né, dentro desse seu propósito de tentar encontrar a filha, né, transmitindo então aos homens, né, a questão da agricultura.
Então, para a gente, né, o mito de séries, né, está bastante relacionado, né, com essa questão da gente plantar para colher, né, plantar, iniciar alguma coisa agora, ligado assim bem à atitude do planejamento, ou seja, começar a dar um passo agora, começar a organizar agora, para mais lá na frente a gente conseguir, então, colher os frutos. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim, perfeitamente. Sim, Perfeitamente. Okay. E aí a inspiração do nome, né, ele continua, né, muito em linha, né, também com aquilo que é a proposta, né, do nosso rito adotado pela loja, né, que é o rito brasileiro, né, de conciliar a tradição com a evolução, né, o nove sed antiqua, né, que foi plantada, né, afinal de contas, uma ideia de desenvolver um planejamento lá para Monte Castelo. Mas por que o nome Ceres, né? Ele vem de uma atitude que a gente quer ter com as ações, que são relacionados ao criar alguma coisa, eliminar alguma coisa, reduzir alguma coisa, elevar alguma coisa, sustentar alguma coisa. Ou seja, dentro daquilo que a gente pretende trabalhar, tem certas coisas que a gente vai ter que criar as ações, porque elas ainda não existem, nada foi feito ainda relacionado àquilo. Por outro lado, no trabalho da loja, tem coisas que a gente quer eliminar, que a gente não quer que continue. Tem coisas que a gente quer apenas que reduza. Outras que já existem a gente quer que aumentem, né, que se elevem. E outras que a gente quer realmente sustentar, a gente quer preservar, a gente não quer deixar aquilo morrer, inclusive, para futuras gerações. Então, daí que surge, né, esse nome enigmático, né, Ceres, né, como sendo, na verdade, as iniciais das atitudes em relação às ações que a gente vai explicar à frente como é que a gente vai trabalhar em criar, eliminar, reduzir, elevar e sustentar. Como eu falei, né, o histórico relacionado data lá de junho de 2015, e essa metodologia já está assim na terceira administração da loja que vem se utilizando, né, desse modo, né, da gente conduzir lá o nosso planejamento. Em julho do ano retrasado, em julho de 2019, a gente fez uma pesquisa de opinião junto aos obreiros do nosso quadro, um questionário online, em que, baseado no que os nossos objetivos do Estatuto determina, né, para a loja, a gente tentou medir ali os ajustes, né, que a gente poderia fazer e fez nesse trabalho em julho. E agora, a partir de maio desse ano, a gente está encetando novamente, né, uma nova revisão, já que, como eu falei, ele está fazendo 6 anos aí já de vida, né? Então, um documento fundamental aqui que foi a base, né, de todo o nosso trabalho, uma das grandes bases, né, do nosso trabalho, é a própria ata de fundação da nossa loja, em 16 de julho de 69, em que ele diz que a loja, né, estava sendo fundada para perpetuar a data, que era a data 16 de julho, que era o aniversário de 25 anos do desembarque da Força Expedicionária Brasileira em solo italiano, né, na Segunda Guerra, e manter vivo o espírito altivo do nosso povo. Nós, maçons, devemos, então, nos reunir em uma loja que comungue esse sentimento, que tenha um nome que reflita fielmente esse envolvimento cívico, e nome mais sugestivo do que Monte Castelo não poderia haver. Signo de valentia, de arrojo, de denodo, de altivez, adotando, por outro lado, para seus trabalhos simbólicos, um rito que imponha a prática do civismo, com crescente dignificação da vida pública, e esse rito só pode ser o rito brasileiro, dentro dos imorredouros princípios de nossa sublime ordem. Um segundo pilar, né, do nosso trabalho é o próprio estatuto da nossa loja, que no seu artigo 1º, ele diz que a nossa loja ela foi constituída com o objetivo e finalidade de ser uma instituição altruísta, iniciática, filosófica, progressista e evolucionista, praticar a beneficência de modo mais amplo possível, especialmente a assistência social aos menos favorecidos, o incentivo à instrução e à cultura em todos os seus níveis, promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais, pugnar pelo aprimoramento moral, social e intelectual da humanidade,
pelo cumprimento do dever e investigação constante da verdade, além de proclamar os princípios gerais da maçonaria expressos na Constituição do Grande Oriente do Brasil. Então, esses dois pilares, né, a nossa ata de fundação e o nosso estatuto, dão origem, né, a tudo aquilo que a gente vai trabalhar daí para diante. O nosso modelo, né, de planejamento, ele nada mais é que uma simplificação do modelo tradicional de planejamento que as organizações costumam adotar. Ele começa com uma identificação de missão e de visão de longo prazo, né, para a organização, no caso a nossa loja. Ele, a seguir, traça uma análise estratégica ambiental, aquela velha história de uma matriz SWOT. Ele investiga opções estratégicas relevantes que surgem, né, dessa análise ambiental. A partir, né, de examinar essas opções estratégicas, adota-se, então, estratégias, define-se, então, dimensões de atuação, detalham-se objetivos, né, alvos a serem atingidos nesse futuro, define-se, então, iniciativas, né, ou seja, projetos, né, do que a gente tem que fazer para alcançar esses objetivos, e a gente consolida tudo isso num mapa estratégico, uma figura que vem resumir todo esse conjunto. E, por fim, desdobra, né, essas iniciativas, né, essas grandes ações, esses projetos, em ações menores, né, já visando a própria programação para execução. Então, o primeiro trabalho nosso, né, foi adotar aí uma missão e uma visão, né? Relembrando, né, que missão é aquela coisa do propósito, né, do âmbito de atuação da nossa loja. E o que a gente, naquela época lá, então, trouxe foi que a missão nossa era buscar o aprimoramento moral, social, espiritual e intelectual dos obreiros por meio de práticas altruísticas, iniciáticas, filosóficas e culturais em prol do alinhamento da sociedade brasileira aos princípios maçônicos. Pelos próprios dizeres da missão, vocês já começam a perceber, né, a origem lá naquela base, né, na base do nosso estatuto e na base daquela ata de fundação. E também olhamos para o futuro, né? E dizemos assim, olha, o que a gente quer no futuro? O que a gente quer para a nossa loja? Né? O que ela deseja vir a ser? Ser reconhecida nos próximos 5 anos como a melhor loja do rito brasileiro, considerando sua contribuição para a cultura maçônica e principalmente seu espírito de união fraterna e as amplas ações de beneficência realizadas. Então, esse foi esse pontapé inicial lá em junho de 2015. A seguir, a gente passou para, né, uma análise estratégica ambiental. E isso, né, ao nível ainda, né, e esse é um detalhe, né, ao nível da nossa administração. Foi algo que, aos poucos, é que a gente foi depois compartilhando, né, com os demais obreiros, né, porque se a gente fosse envolver todo o quadro num primeiro momento, seria algo assim bastante tumultuado, né. Então a gente foi trabalhando primeiramente ali com os elementos da administração, para que a gente conseguisse, então, dar início a esse trabalho. A gente identificou, então, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Né? Forças e oportunidades, tudo aquilo que tem a ver com o âmbito interno, né, da própria loja, e oportunidades e ameaças, tudo aquilo que tem a ver com o ambiente externo, né, à nossa atuação. Como forças, a gente identificou que a gente tinha uma frequência de irmãos bastante elevada, comparado com outras lojas. A gente identificou também que a gente tinha um caixa bastante superavitário, um quadro com muitos irmãos qualificados profissionalmente, uma tradição de ágape após as sessões, que não falhava, sempre tinha o ágape, mais de 60% dos irmãos com uma idade maçônica superior a 7 anos, 50% dos irmãos com idade entre 43 e 65 anos, quer dizer, nem tanto irmãos mais maduros, mas nem tanto irmãos mais jovens, né, uma idade mediana ali bastante interessante, e também uma baixa rotatividade de irmãos pertencendo ao nosso quadro. Como fraquezas, o fato da gente atuar num tempo alugado, lá no Palácio Lavradio, a baixa disseminação interna de informações, né, uma dificuldade, né, de comunicação interna dentro da loja, inexistência de um espaço para atividades sociais, a própria nominata, né, desatualizada, documentação desorganizada, baixa assiduidade em relação ao total do quadro, poucos eventos sociais, alguns materiais ritualísticos incompletos e deficiência em alguns cargos importantes. Por exemplo, a gente ficou muito tempo sem ter alguém que assumisse a função de mestre de harmonia.
Olhando para fora, né, o que a gente via? Né? A gente via como oportunidade a participação dos irmãos em diversos segmentos e entidades, né, irmãos que não só pelo seu lado profissional, mas também participavam em outras atividades, em outras entidades, como Rotary, Rosa Cruz, né, clubes, associações. A imagem positiva da loja no meio maçônico do Oriente do Rio de Janeiro. A localização central do nosso templo em relação às moradias dos nossos membros. E como ameaças, né? As dificuldades econômicas do país, né, vivida por todos, o alto índice de violência e criminalidade na cidade do Rio de Janeiro, e a alta demanda dos afazeres profissionais dos irmãos, consumindo, né, um tempo de dedicação aí que seria precioso. Seguindo o trabalho, o que foi feito? Foi a gente confrontar, né, cada força, oportunidade, fraqueza e ameaça, fazendo então uma grande matriz. Vocês não vão conseguir ver aí os detalhes, né? Mas o importante é o que está destacado aqui no azul mais claro, que do encontro, né, de forças e fraquezas com oportunidades e ameaças, a gente conseguiu destacar 21 encontros, 21 cruzamentos que eram assim mais relevantes em relação a todo esse conjunto, né? Observar que eram 5 oportunidades e 5 ameaças, né, ou seja, 10 contra 9 forças e 11 fraquezas, 20. Então foram assim 200 análises, né, que foram feitas, 200 cruzamentos analisados, e desses emergiram 21 opções de maneiras de vir agir. Como isso? Pegando então cada um daquelas dali e identificando, né, conforme no topo dessas 21 aí, aquela força de frequência de irmãos elevadas comparada com outras lojas, associada à oportunidade de uma imagem positiva da loja no meio maçônico, era uma oportunidade então para expor mais a imagem da loja no meio maçônico. Por exemplo, implementando uma homepage, que a nossa estava desatualizada aí já há bastante tempo, né? E assim foi sendo feito, né, com cada um desses encontros, e surgindo então opções, né, que poderiam tentar vir a solucionar, a dar vazão ao que aquela associação entre uma força e uma oportunidade, ou uma força e uma ameaça, ou uma fraqueza e uma oportunidade, e vice-versa, estão dizendo para a gente. Isso foi feito, então, nesses 21 opções que surgiram, e permitiu que a gente tivesse, então, condições de agrupar essas opções segundo afinidades, segundo linhas comuns entre elas. Por exemplo, na parte de cima, né, expor mais a imagem da loja no meio maçônico está, de uma certa forma, correlacionado também com utilizar mais as redes de conhecimento dos irmãos, com expor mais a loja no meio maçônico, incluindo trabalhos e conquista dos irmãos, e utilizar mais a rede de conhecimento desses irmãos, associar fatores positivos das lojas em relação às tradições do Palácio do Lavradio, a buscar confraternizar com demais lojas presentes no espaço que a gente utiliza pelo Ágape, e assim vai. Então, grupando, né, cada uma daqueles conjuntos de opções entre aqueles de maior afinidade, né, tal qual se estivéssemos formando assim, um diagrama de afinidade, a gente conseguiu, então, tirar aqui 3 grandes linhas estratégicas. O que vem a ser a estratégia? A estratégia vem a ser o caminho, né, o caminho que a gente vai adotar para alcançar aquele futuro que a gente deseja. Então, juntando aí, né, o que está em verde com o que está aí em laranja e em azul, surgiu do verde ali, daquelas primeiras, reforçar a exposição da imagem da loja no meio maçônico. Consolidou essa estratégia. Uma segunda estratégia, promover maior presença e participação dos obreiros nas ações da loja. E, por fim, aprimorar a qualidade das práticas ritualísticas e administrativas. Então, esses são os 3 grandes caminhos, né, que a gente viu que a loja precisa trilhar para atingir aquela visão de futuro. Reforçar a exposição da imagem junto ao meio maçônico, promover maior presença e participação nas ações da loja e aprimorar a qualidade das práticas ritualísticas
e administrativas. Bom, a gente via, né, que a gente nunca pode perder de vista aquele nosso compromisso estatutário, compromisso da fundação, né, que estão presentes lá na nossa ata de fundação e lá naquele artigo do nosso estatuto que diz qual é o nosso objetivo, para que a gente existe. Para isso, então, extraindo, né, desses dois pilares, né, da ata de fundação do estatuto, a gente conseguiu olhar ali algumas dimensões. O que seriam essas dimensões? Seriam áreas de atuação, aonde que a gente tem que caminhar para não se desviar do que diz a nossa ata de fundação, do que diz o nosso estatuto. Então, são dimensões que falam para a gente que as nossas ações devem ocorrer no campo das ações educativas, no campo das ações filantrópicas, no campo das ações filosóficas e no campo das ações progressistas. Então, a gente já tem uma missão, a gente tem uma visão, a gente analisou internamente as nossas forças e fraquezas, analisou externamente as oportunidades e ameaças, conseguiu encontrar algumas opções de solução, culminou essas opções em 3 grandes caminhos estratégicos, e agora, olhando de novo, né, para as nossas bases, para o nosso estatuto e para a nossa fundação, a gente viu que as nossas ações têm que atuar sob esses 4 campos, ou dimensões: educativa, filantrópica, filosófica e progressista. Finalmente, né, a gente precisa dizer o seguinte: olha, tudo bem, eu vou trilhar, então, aquelas 3 estratégias dentro desses campos, do campo da educação, da filantropia, da filosofia e do progresso, mas o que eu quero atingir lá no futuro? Então, a gente precisa de objetivos estratégicos, né? O que seriam os objetivos? Justamente esses alvos a serem atingidos lá no nosso futuro. E aí a gente combinou objetivos para cada uma dessas dimensões. No campo educativo, fazer da Monte Castelo uma referência no Oriente do Rio de Janeiro. Crescer o número de obreiros da Monte Castelo. Possuir um quadro de irmãos atuantes e preparados. No campo filantrópico, aumentar as ações de beneficência. Ampliar o apoio das cunhadas na beneficência. No campo filosófico, realizar muitas e variadas sessões. Incentivar a assiduidade às sessões. Ter mais qualidade e disciplina na ritualística. No campo progressista, melhorar as condições de segurança, aumentar o entrosamento entre irmãos e cunhadas e estreitar laços com outras lojas do Oriente do Rio de Janeiro. Bom, nesse ponto, né, então a gente já tem missão, visão, estratégia, dimensões de onde atuar e agora temos objetivos, né, o que a gente quer atingir nesse futuro. Só falta agora, né, a gente começar a trabalhar na maneira conforme a gente tem que trabalhar. Como é que a gente quer trabalhar para atingir esses objetivos? Isso permitiu a gente, então, a desenhar esse nosso mapa estratégico. Dadas as dimensões, dados os objetivos, conforme cada uma das linhas de ação, séries, né, de criar, eliminar, reduzir, elevar e sustentar, que projetos, que grandes ações eu tenho que desenvolver associado a cada campo e a cada objetivo desse que foi mapeado. Lá em 2015 foram 22 iniciativas que foram então organizadas dentro dessa visualização desse mapa. As iniciativas são o como fazer, né? É o nosso projeto, né? É o que vai direcionar todo o nosso esforço para atingir aqueles objetivos no futuro. As iniciativas de 2015 eram, então, essas 22 que eu vou listar aqui, onde, ora, eram relativas ao criar, ao elevar, ao sustentar, ao eliminar, ao reduzir ou ao sustentar novamente ali. O que gerou? Gerou resgatar e organizar o acervo da loja,
instituir uma campanha de captação de aprendizes, instituir um programa de desenvolvimento para os graus, atualizar o site da loja, fazer mais sessões de grau 2 e 3, incentivar o ingresso nos graus filosóficos, mapear instituições de contato com os irmãos, instituir um evento para as cunhadas, fazer sessões brancas e especiais, trazer para as sessões temas atrativos aos irmãos, adquirir materiais ritualísticos, né, faltantes e organizá-los, trabalhar com uma ritualística sem simplificações, trabalhar com pontualidade e suprir a falta dos materiais, tratar das situações de inadimplência com os metais, primar o trabalho dos cargos pelos titulares, ajustar calendário às necessidades do quadro, organizar um box que a gente tem para guardar os materiais da loja, manter um calendário atualizado das nossas atividades, programar eventos em horários e locais mais seguros, fazer uma divulgação interna dos conhecimentos e habilidades dos irmãos e cunhados, refazer a nossa nominata do quadro e fazer mais eventos sociais com foco em demais atividades dos irmãos. Então, repara que quando a gente fala aqui daquelas questões do eliminar, do reduzir, né, do sustentar, né, a gente está caminhando no seguinte sentido, né, como, por exemplo, trabalhar com pontualidade e suprir falta de materiais. A gente quer eliminar isso, a gente não quer mais ter falta de material, a gente não quer mais trabalhar fora da pontualidade. Então isso precisa ser eliminado, precisa de ações que façam com que a gente haja sempre com pontualidade e com os materiais necessários. Tratar a inadimplência dos metais é algo que a gente quer reduzir, porque a gente sabe que nunca a gente vai conseguir zerar completamente a inadimplência com os metais, mas reduzir uma situação, como foi reduzida, né, de uma situação dramática de inadimplência para uma situação que a gente consegue conviver, administrar, então é algo que a gente tem que buscar reduzir, e é isso que foi feito. Então, chegou então 2019, e a gente identificou a necessidade, né, de fazer aí uma revisão nisso que já vinha caminhando desde 2015. Como eu falei, foi feita então uma pesquisa de opinião, utilizando lá os formulários do Google, né, o Google Forms, que possibilitou a gente fazer um novo desdobramento das nossas iniciativas em nova cadeia de ações, né? Permitiu também a gente organizar essas nossas ações segundo as comissões que a loja institui. E com isso, né, a gente conseguiu um apoio muito grande das comissões em dar trabalho, em executar essas ações ali programadas, e mesmo assim, as comissões ter um papel mais ativo, né, começar a se envolver mais com esse tipo de questão. Então, a gente enxergou, né, uma necessidade de rever, né, esse mapa estratégico, né, já que havia, então, novas ações, né, um novo rumo a ser colocado, bem como também a gente pediu que os irmãos repriorizassem, né, num nível de 1, 2, 3 e 4, em função do nível de dificuldade e da importância de cada ação, quais eram aquelas que a gente deveria centrar mais os nossos esforços. A pesquisa de opinião que a gente adotou, ela consistiu de algumas questões fechadas e, no final, uma questão bastante aberta que vou mostrar aqui para vocês, né? Era um conjunto de frases onde o irmão respondia na escala de 1 a 5, onde o 1 discorda muito e o 5 concorda muito, com esse tipo de colocação, né? Minha loja tem introduzido melhorias na realização da atividade? Na minha loja os irmãos confiam uns nos outros? Estou disposto a dar o melhor de mim nas atividades da minha loja? Minha loja proporciona oportunidade de crescimento ético e moral? Estou satisfeito por ter a oportunidade de integrar o quadro da minha loja? Na minha loja a comunicação entre os irmãos é boa? O bem-estar financeiro da minha loja é estável? A participação nas atividades da loja afeta positivamente a vida dos irmãos? Os irmãos da minha loja tomam a iniciativa de ajudar os outros que estejam com dificuldades? Os irmãos da minha loja tratam uns aos outros com respeito? A minha loja pratica assistência social aos menos favorecidos? A minha loja incentiva o desenvolvimento intelectual e cultural dos irmãos? A minha loja proclama os princípios gerais da maçonaria? A minha loja promove a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores? A minha loja tem sido uma instituição altruísta, iniciática, filosófica, progressista e evolucionista? Sempre me sinto animado para ir à sessão da minha loja? Sinto que na minha loja os irmãos estão completamente interessados nas atividades? Estou satisfeito com o processo de seleção de novos irmãos para a minha loja? Estou satisfeito com o conteúdo das sessões em minha loja? Estou satisfeito com a quantidade de sessões que anualmente são realizadas? A minha loja dispõe de materiais adequados para a realização das sessões e demais atividades? E, finalmente, a questão aberta, que é o que eu gostaria que melhorasse na minha loja. Então, a partir, né, da análise desse material, a gente conseguiu
retrabalhar, né, todas aquelas ações e iniciativas. Ainda não houve necessidade de mexer nos objetivos, né, nem na missão e na visão, mas fazer um ajuste que fez com que o nosso mapa, que tinha antes 22 iniciativas, tivesse agora 17. Né? 17 iniciativas, ainda dentro daquela visão séries, ou seja, coisas que eu preciso criar, coisas que eu preciso eliminar, coisas que eu preciso reduzir, coisas que eu preciso elevar e coisas que eu preciso preservar, sustentar, para que eu alcance esses objetivos dentro das dimensões educativa, filantrópica, filosófica e progressista, considerando ainda aquela visão de futuro que a loja concebeu lá em 2015. Então, um exemplo, né, de desdobramento dessas 17 iniciativas está aqui mostrado para vocês, onde a gente tem aqui várias iniciativas no modo de criar, né, resgatar e preservar dados e informações essenciais ao funcionamento histórico, fomentar ações para a renovação do quadro, promover o desenvolvimento maçônico dos obreiros, envolver as cunhadas em ações de beneficência, aprimorar a ritualística para sessões especiais. Nota que algumas coisas, né, foram ligeiramente modificadas em relação àquele texto, né, lá atrás das outras 22, né? Combater a falta de pontualidade e de responsabilidade, mitigar o desconforto durante as sessões, mitigar a inadimplência com os metais, facilitar a comunicação, aumentar as condições de convívio fraterno, incentivar o intercâmbio com outras lojas, incentivar a progressão dos obreiros nos graus filosóficos, manter a prática do planejamento na administração. Cada uma dessas iniciativas se desdobravam em ações, né, de curto prazo, né, ou de médio prazo, que visavam atender aquilo que a gente estava pretendendo aí dentro desse grande projeto. Então, na questão de resgatar, preservar e organizar dados e informações, tinha um quantitativo aqui de 16 ações que visavam a dar tratamento a isso. E assim sucessivamente, num total de 109 ações que estavam programadas e priorizadas para a administração vir a tocar. Então, como é que era uma associação dessa, né? Então, naquela iniciativa que está lá atrás, aumentar a qualidade da ritualística rotineira, eu tinha aqui todas essas ações fazendo parte, né? Repor estátuas, repor colunas, arrumar e inventariar materiais, primar pelo trabalho ritualístico, analisando e registrando falhas com o controle de qualidade, substituir rituais desatualizados, falar com o rito brasileiro sobre problemas na simbologia do painel do grau 1, falar com o GOB sobre problemas no registro e evidência da revisão dos rituais, refazer o nosso saco de tronco de beneficência, refazer o nosso saco de propostas e informações, refazer o nosso estandarte, substituir o quadro dos graus com modelos mais atualizados. Reparem que tudo isso aqui tinha uma prioridade, né, que foi estabelecida pelos irmãos, a gente vai mostrar como é que isso foi feito, e também tem uma evolução percentual. Essa evolução percentual, a gente sempre trabalhou com um valor padronizado, né, para não precisar caminhar com tanta necessidade de precisão. Por exemplo, refazer o estandarte, nada foi feito ainda. Substituir os quadros graus, nada foi feito, então é 0. Agora, nessas outras aqui que tem 25%, significa que alguma coisa já foi feita. Quando a ação for totalmente feita, ela vai receber o 100%. Quando ela estiver quase feita, ela recebe 75%, e quando ela está mediana, recebe ali os 50%. E repara que aqui do lado, né, tem uma comissão, né, identificação de uma comissão que está responsável, né, para cuidar aqui dessa ação que ali foi colocada. Então, cada uma dessas ações, e a ação aqui a gente está dizendo, né, é justamente a execução, é onde a gente vai colocar aqui o que, o quem, o onde, quando fazer, né? Ela tem uma definição de participantes, ela está apoiada ali pelas comissões, ela tem definição de prazo e prioridades que foram estabelecidas em conjunto com o quadro da nossa loja. Como é que é o estabelecer dessas prioridades? É simples, é um diagrama de quadrantes, onde, em função, né,
dificuldade, ou melhor dizendo, da facilidade e da importância da ação, a gente vai ter aquelas que são prioridade 1, aquelas mais importantes e mais fáceis, né, de serem empreendidas. Prioridade 2, as de grande importância, mas ainda assim não tão fáceis. Prioridade 3, as menos importantes e fáceis. E de baixa prioridade, né, prioridade 4, as de baixa facilidade, ou seja, mais difíceis e também que não sejam tão importantes. A distribuição, né, das ações por cada uma das nossas comissões, né? A loja, ela tem essas 7 comissões. Uma comissão de justiça, uma comissão de ritualística e filosofia, uma comissão de finanças, uma comissão de beneficência e ação social, uma comissão de admissão e graus, uma comissão de informática de administração, uma de ação paramaçônica. Só que também em 2019 a gente teve a comemoração dos nossos 50 anos, né? E houve necessidade de se instituir aqui uma comissão comemorativa, né, que tinha então afazeres, né, tinham ações específicas a serem tratadas, bem como também, né, tinham outras questões que não adiantava estar atribuindo a nenhuma das comissões, né? Era algo que tinha que ficar a cargo das luzes, né, do venerável e dos vigilantes. Então, repara que eu tinha falado lá, eram 109 ações, né? Então, as atribuições foram essas, ou seja, a Comissão de Justiça recebeu 8 ações, a Ritualística 17, Finanças 7, Beneficência 13, Admissão e Graus 15, Informática 15, Paramaçônica 5, as Luzes 11 e a comemoração dos 18 anos envolveu 18 ações. Do total, né, 9 ações foram canceladas, sobraram 100. Hoje temos em andamento 50 ações, assim distribuídas, e 50 ações foram completamente concluídas. Isso permite, né, quando a gente estabelece aquela gradação, né, aqueles níveis de prioridade, né, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4, e também aquele score de realização, eu estou em 0%, eu fiz alguma coisa, estou em 25%, estou mediano, estou em 50%, já fiz mais do que a metade, estou em 75%, ou fiz tudo 100%, a combinar isso daí e permitir você tirar uma média ponderada que te dá a evolução, né, do nosso planejamento dentro de cada uma daquelas dimensões que a gente colocou. Ou seja, juntando, né, todas as ações da dimensão educativa, evoluímos 88%. Na filantrópica, 58%, na filosófica, 73%, na progressista, 77% e no cômputo geral, 75%. Então, isso dá, assim, um termômetro, né? Permite à administração avaliar aonde que ela precisa trabalhar mais, né? Aonde que ela precisa, como a gente vê aqui a questão filantrópica, né? E esse ano está sendo, e esse momento de pandemia está sendo para a gente fazer bastante isso lá na nossa loja, e a gente vai então direcionando conforme essa avaliação que a própria andamento das ações e o acompanhamento dessas ações permite para a gente. E finalmente, né, a gente vê que essa abordagem, né, ela permitiu, né, uma conciliação daquilo que é tão difícil, né, a conciliação do estratégico com o tático, com o operacional, né, porque a gente conseguiu ali saber o porquê que está fazendo, né, ou seja, a gente tem aquelas 3 linhas mestras das nossas estratégias que permeiam, né, todo o nosso mapa. A gente sabe como fazer, porque a gente tem aquelas dimensões, né, e tem também o séries, né, tem o criar, tem o eliminar, tem o reduzir, o sustentar, enfim. E tem o operacional, né, a gente detalha a ação amarrada a cada iniciativa com o que precisa ser feito, quem tem que fazer, quando vai fazer e onde vai fazer, né, ou seja, é o 5W1H perfeito aí do planejamento funcionando. Ela permitiu uma continuidade administrativa, né, muito mais facilitada, né, ou seja, as administrações, como eu falei, já está na 3ª, né, a gente vai agora iniciar a 4ª administração utilizando, né, toda essa metodologia, né, bebendo nessa fonte, né, conduzindo as ações conforme aquilo que foi ali visualizado. A gente tem trabalhado, né, um envolvimento do quadro de obreiros que começou a avançar nesse detalhamento e na priorização das ações, né, mediante aquelas pesquisas e também utilizando das sessões virtuais, onde online, né, a gente consegue fazer aquelas votações para estabelecer as prioridades das ações, né.
A gente conseguiu dar uma utilidade maior das estruturas das comissões, fazendo com que as comissões se ocupem, né, com esse tipo aí de ação planejada. Deu um dinamismo maior para o acompanhamento periódico das ações, né, principalmente até nesse momento de pandemia, né, a gente por várias vezes já começou a acompanhar a ação, a priorizar a ação e ver como é que as coisas estão caminhando, as coisas não estão caminhando tão rapidamente, né, porque necessariamente a gente não tem o presencial, mas aquilo que não depende do presencial a gente está conseguindo dar vazão, e isso tem essa resposta, né, você vê a administração, né, trabalhando nesse sentido, né. A necessidade de ampliar essa divulgação do próprio mapa e a participação dos obreiros, ou seja, eles começarem a poder trabalhar lá desde o início, desde a fase lá atrás da concepção, e é isso uma coisa que a gente começa a trabalhar agora, eu vou falar aí com vocês, e a oportunidade, né, no período de pandemia, né, para a gente organizar e motivar as ações, né, a gente conseguiu não ficar parado, né, e poder trabalhar dentro dessas considerações. Como eu falei, a gente não está parado, né? A partir de maio, a gente começou a envolver, então, de maneira remota, né, os irmãos na discussão daqueles elementos primários, né, de todo o planejamento, que é a missão e a visão, e com isso já surgiu uma nova versão, né, de missão e visão, que daí para frente a gente vai dar continuidade em todo o processo. A nova missão agora que surge é perpetuar o valor cívico presente na história da Força Expedicionária Brasileira e buscar o aprimoramento moral, social e intelectual dos maçons por meio de práticas altruísticas, iniciáticas, filosóficas e culturais que promovam o progresso e a evolução da sociedade. E a visão, né, também aí com a contribuição agora bem maior do quadro, né, ser reconhecida como uma loja de excelência do rito brasileiro, considerando sua contribuição para a maçonaria, o seu altivo espírito de união fraterna e as amplas ações de beneficência realizadas. Meus irmãos, como eu falei, né, a gente se inspirou muito, né, o ponto de partida foi o livro aí, o Irmãos Ajudai-me a Abrir a Loja, né, do Newton Alcântara, né, mas também eu recomendo aos irmãos esse paper aqui, uma monografia pequena de apenas 25 páginas, né, do Anatoly Olenki, né, Rumos para a Maçonaria do século XXI, onde ele dá todo o fundamento, né, para quem não tem muita vivência, né, com essa questão aí da própria jargão, né, e elementos, né, da metodologia de planejamento estratégico organizacional, né. Então é algo assim que vale a pena, né, porque ele é bastante prático, né. É um trabalho de 1996 que foi revisado em 2004, mas bastante atual, eu diria ainda, para a gente iniciar esse tipo de trabalho. Meus irmãos, agradeço aí a atenção de vocês e fico aí aberto a perguntas para que trazer mais esclarecimentos. Irmão JP, muito obrigado aí pela apresentação. E, conforme você falou, meus irmãos, vamos fazer as perguntas de uma forma ordenada, levantando a mão. Irmão Reinaldo Castro. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos os irmãos presentes. Jorge, me fala um pouquinho, nós temos algumas vertentes dentro da ordem, entre as quais duas mais importantes. A primeira delas é que, olha, não é uma faculdade. Uhum. A ordem não é uma faculdade. A ordem não é uma empresa. É a segunda vertente de irmãos que a gente encontra muito dentro da nossa ordem. Como que vocês trabalharam para mitigar essas objeções? Isso é muito interessante. Obrigado. Para mitigar, o que você falou? Mitigar? As objeções. Ah, sim. Objeções dos irmãos. Você colocava um assunto, você colocava análise SWOT. Por exemplo. Não, mas isso aí não vai dar certo. Tem, a gente sabe disso. Tem sempre isso. Como é que vocês foram diminuindo, trabalhando as objeções? Isso é interessante. Isso. Como eu coloquei assim lá no início, né, ou seja, esse trabalho inicial ali, né, do planejamento, né, por exemplo, do SWOT, né, a questão lá da primeira
da primeira definição de missão, de visão, né, toda aquela parte inicial, ela não foi trabalhada com todo o quadro, ela foi trabalhada só no âmbito da administração, só no âmbito ali do venerável, vigilante, tesoureiro, secretário, entende? Ela não permeou toda a loja, porque realmente a gente saberia que começariam a haver contestações até pelo não entendimento daquilo, né, e das várias divergências, né, que surgem dentro disso. Mas como o time da administração ele estava bem coeso, né, dentro desse entendimento, né, a coisa seguiu dentro daquele time, percebe? E eu li uma vez, né, um trabalho aí de reorganização, né, de trabalhar com organizações, de você promover a gestão da mudança em organizações, né? Uma vez eu li numa obra aí de um grande teórico sobre isso, até que ele trabalhou muito na IBM sobre isso, que ele dizia o seguinte: a gente tem que ter o cuidado de ver que não necessariamente a gente precisa da maioria das pessoas para iniciar uma transformação. Existe uma massa crítica, né? E essa massa crítica é interessante, né? Os engenheiros presentes aqui vão gostar disso. Ela quer dizer algo em torno aí da raiz quadrada do número de envolvidos dessa situação. Então, por exemplo, nas nossas lojas, como elas têm, a nossa loja lá, que hoje a gente está com um quadro de 41 pessoas, mas na época nem tinham 30 e poucas pessoas. Então, veja bem, com 36 pessoas, a raiz de 36 é 6. Eu preciso de 6 pessoas unidas, uníssonas e consonantes e comungando das mesmas crenças para promover a transformação do restante. Isso é incrível, mas isso funciona. Então, é preciso ter essa massa crítica. Então, como a gente tinha essa massa crítica, a gente tinha, como eu falei, a administração coesa dentro desse entendimento, a coisa conseguiu fluir sem nenhum obstáculo. E agora, sim, como eu falei, a gente está trazendo, né, aos poucos, os irmãos. Teve aquela parte da consulta, teve a votação online. A pandemia está até ajudando muito a gente conseguir fazer esse trabalho de interação à distância, né, de uma forma até bastante ordenada, né, e não tão confusa. Obrigado. Tá ótimo, irmão. Nosso irmão Marcos Piccoli. Muito obrigado pela oportunidade, irmão Marco Tadeu. Eu fiquei encantado com o seu trabalho. Tá? A nossa loja aqui em São Mateus, esse planejamento estratégico tão bem elaborado, nem passa pela nossa cabeça ainda. Vamos ter que trabalhar isso bastante. Eu fiz algumas anotações aqui, algumas perguntas, meu irmão. Por gentileza, tenta me ajudar. Vamos lá. Foi contratado alguma empresa de consultoria para você fazer esse trabalho? Tudo bem. Não, que você já tinha mencionado que os irmãos aí da loja têm condição e habilidade. Mas foi feito com os irmãos da loja, não teve nenhuma consultoria, vocês mesmos fizeram. Não. O consultor, né, quem detinha mais bagagem nisso, sou eu mesmo, que profissionalmente aí há mais de 20 anos nessa área, então foi isso. Quanto tempo, outra pergunta que eu anotei aqui, quanto tempo que vocês demoraram para elaborar e consolidar esse planejamento estratégico? Olha, não foi coisa muito longa, não. Eu diria que foi algo aí em torno aí de uns 4 a 5 meses, não chegou a 6 meses, para a primeira versão lá de 2015, entendeu? Sim. Depois, ao longo do tempo, a gente foi sempre trabalhando, né, mexendo um pouquinho ali e tal, aprimorando. É um trabalho contínuo, né? Planejamento é sempre o ato de continuamente replanejar, refazer tudo o tempo inteiro, né? Não existe aquilo de você fazer algo que fica. Não, ele é dinâmico, né? Ele está o tempo inteiro buscando se adaptar às mudanças, se adaptar às necessidades. Né? Então, é assim que tem seguido. Deixa eu te falar. A minha loja, nós temos assim, irmãos que têm uma certa idade, são pessoas tão novas, né? E esse planejamento estratégico, ele foi, assim, depois de apresentado, ele foi facilmente abraçado por todos? Foi, porque, assim, começa a surgir, né, e aí isso também é um cuidado que a gente teve, né,
e isso é uma dica, né, em planejamento, né, você pensa em ações de longo prazo, mas só que tem que ter ações de curtíssimo prazo, tem que ter coisas que começam a mostrar a diferença logo agora, né, mostrar o resultado logo agora, para convencer as pessoas. As pessoas vão ser convencidas não pelo slide, não pela palavra, elas vão ser convencidas pelo que acontece, pelo concreto. Então, quando começam a acontecer mudanças, começa a ver coisas diferentes surgindo, e coisas essas começam a mostrar que está dando resultado, que está funcionando, as pessoas começam a dizer, epa, eu não estou nem entendendo bem o que é aquilo, mas que está dando certo, eu vou dar meu crédito naquilo dali, entendeu? Então, é importante sempre a gente ter algumas ações, digamos assim, fáceis, né, até da gente conseguir implementar e já produzir resultados, para que crie o convencimento, para que comprem, né, as pessoas comprem a ideia e vejam que realmente podem acreditar naquilo dali para frente. Isso é bem interessante. Muito bem. Mais uma perguntinha só. As atualizações dos cronogramas, dos avanços, foram feitas em reuniões extraordinárias, as reuniões da loja? Não. Isso tem sido feito sempre pela administração, né? No caso, eu tenho feito, né, como venerável, como eu estava antes como vigilante, apoiando lá o César, e depois ao Clemente, que sucedeu ao César, eu também fazia, e interagia com as comissões e colocava lá a posição que as coisas estavam, e tudo isso um trabalho de back-office, né, um trabalho que não aparece, não é durante sessão, é um trabalho à parte que é realizado para que a coisa vá caminhando para e passo, né? Meu irmão, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e gostei muito mesmo, tá? Gostei muito mesmo. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão Márcio Piccoli. E desejamos sucesso na sua administração. Nosso irmão César Santos. Fala, César. Deixa eu ligar aqui o microfone. Boa noite a todos meus irmãos. Sou o César, né? O Tadeu me aturou aí por 2 anos. César guarda o guardanapo do rabiscado do almoço ainda, que a gente discutiu essas coisas. Está aqui a prova, a origem. Está aqui. Mas, primeiro parabenizar, né, o Tadeu, né, por ter acreditado nesse projeto. Aliás, ele é doutor nesta área de planejamento. E essa sorte que eu tive, né, de ter Tadeu, Igor e os outros que aderiram a essa ideia, a gente começou em 2015. Mas o incentivo que eu tive muito grande foi através de um livro que eu encontrei, né, sobre o planejamento estratégico, do professor Nilton Alcântara Filho. Irmãos, ajudai-me a abrir a loja. Eu fiquei apaixonado por esse livro. E eu digo ao professor que este livro, ele que me encontrou nas prateleiras do Saraiva. E eu fiquei apaixonado mesmo. E eu levei para o Tadeu. E o Tadeu realmente executou esse trabalho aí, o piloto, em pouquíssimo tempo. E ele teve a capacidade, além de uma ferramenta de planejamento, tem várias. Ele falou SWOT, que é a matriz fofa, né? Em português é força. Quais são? Força, oportunidade, fraqueza e mais alguma coisa. Fofa. E ameaça. Então, o Tadeu levou tudo isso aí a cabo, praticamente uma ideia muito de vanguarda. Nós ficamos até com certo receio da loja não conseguir acompanhar naquele momento. Então, usamos essa estratégia. Primeiro, vamos fazer o planejamento, vamos começar a implantar e depois, no final, né, faltando poucos meses para terminar, apresentamos. Tiveram alguma reação, mas já estava pronto. Já está 6 anos a ferramenta. Eu acho que com 6 anos já se criou um sentimento da necessidade deste planejamento e a gente vai criar uma cultura. Então, a administração do Tadeu, novamente, ele vai continuar usando as ações, né, perseguindo o planejamento. A gente imagina que o futuro venerável também abraça essa ideia e mais outro. Então, será 10 anos, 12 anos. Então, isso será sedimentado como cultura da loja. E eu entendo quando o meu irmão Marcos Piccoli, né,
falou se nós tivermos apoio de consultores. No Sebrae, que eu faço parte, né, de alguns projetos, essa metodologia é usada em qualquer pessoa que quer se lançar no empreendedorismo, né? Então, existe consultores, realmente, no Sebrae, se você entrar, tem até um programinha chamado Canva, que é exatamente isso, uma matriz, né, que vai ver as suas oportunidades, suas fraquezas. Agora, esta ferramenta, da forma que o Tadeu fez, realmente ele teve assim, uma visão até mística. Até hoje ele me conta de onde ele tirou esse nome Seres e associou ao planejamento de minha loja. Ele diz que está naquele guardanapo que a gente fez a reunião, mas eu não acho esse guardanapo. Ele teve uma presença de espírito grande. Mas o livro do professor e mais a apostila que ele aconselhou, ajudar a abrir a obra, dará oportunidade aos irmãos ingressar nesse método de planejamento. Tadeu, eu só tenho que te agradecer. Realmente é um trabalho árduo, né, de contínuo, sempre contínuo. E o planejamento, a gente percebe que evita sempre aquele constrói alguma coisa, depois refaz tudo de novo. A gente organizou, o Venerável hoje ele chega numa sessão já com um planejamento da sessão. Na minha época, né, tinha uma época, quem vai fazer a instrução? Aí tirava o papelzinho do bolso. Então, hoje a gente não tem mais isso, aí já faz o planejamento da sessão, se reúne com suas luzes, né, e eu apenas dou apoio. Mesmo que não seja desta forma tão mística e poética que o Tadeu fez, fazendo um pequeno resumo e dividir os irmãos essas tarefas e tentar controlar essa meta, ação e visão, a loja encaminha. Eu acredito que este planejamento e essa união que ocorreu na loja nos fez fortalecer e até evitar que nossa loja se enfraquecesse perante essa doença, essa pandemia que houve. Nós sentimos, sim, as reuniões presenciais, mas nós não mantivemos a parte online, né? Fizemos ações que era o site colocamos no ar, tem uma resistência ainda do site, e não é fácil, mas a gente vai continuando. Não tem tronco, mas tem vaquinha. Tem a vaquinha, ele agora vendo vaquinha para fazer ações de beneficência, tem as vaquinhas, agora ele vai abrir uma segunda vaquinha. Eu vou passar para todo mundo aí ajudar na vaquinha. São cobertura para o pessoal de rua. Então a gente continuou e fortaleceu muito. Irmãos, esse livro Ajudar-me a Abrir a Loja já está numa segunda versão, agora é pela editora Trolha. Eu vou colocar o link, prometi ao professor a colocar o link aqui para quem desejar comprar este livro e também o contato dele, que pessoalmente terá o grande prazer. Uma outra coisa, última. Eu vim conhecer o professor graças às lives, porque na época eu tentei entrar em contato com ele na loja Copacabana, ele estava ausente por algum outro motivo, não consegui. Encontrei com ele nas lives, foi um encontro assim, interessante. Não quero mais me alongar, entendeu? Uma pergunta, onde você tirou este insight de séries e planejamento? Foi um jogo de palavras, né? Assim, e aí, com essa questão da série ser a deusa da fecundidade, da agricultura, do plantar para colher, né? Então, afinidade de ideias aí contribuiu para isso e deu certo, né? Serviu aí como uma excelente referência. Agora, César, você assim, que a gente preciso te agradecer por você ter aberto a loja, né? Naquele momento lá em que você estava como venerável, eu estava chegando ali de primeiro vigilante, né? Mas a gente podendo ali nesse momento exercitar, né? Uma coisa dessa daí, e você teve essa ousadia, né? A coragem, né? De acreditar numa novidade dessa e daí tá, né? 6 anos aí que a gente vem trabalhando nisso. Boa noite a todos, muito obrigado por tudo. Nosso irmão Cláudio Amaral. Meus irmãos, boa noite. Boa noite, Cláudio. Fala, meu amigo. Eu gostaria, eu não vou falar sobre essa palestra, eu não tenho nem capacidade para fazer qualquer comentário na frente
de um Jorge Tadeu e de um César. Eu não tenho, eu faço a minha autocrítica. Mas eu gostaria de falar o seguinte: sem dúvida nenhuma, as referências trazidas dessa grande obra, desse grande input dentro da condução de lojas, que é o livro do nosso irmão Newton de Alcântara, sem sombra de dúvida, todos devem conhecer. Tem a outra apostila, o outro estudo que foi apresentado pelo Jorge Tadeu, mas eu vou me permitir uma ousadia. César e Jorge, vocês têm que colocar no papel essa história. Essa história é uma história que não emociona só você, não, César. Ver uma história de uma loja bem-sucedida é algo que tem que ficar marcado para todos nós. Porque em algum momento das dificuldades que passamos em loja, todos nós temos. Você vê que todo mundo olha as palavras que foram feitas, colocadas aqui, o exemplo de vocês, da loja Monte Castelo, e todo mundo vibra, mas quando olha para a sua loja, se me permitirem, eu estou fazendo uma autocrítica, fala com um certo medo, com um certo receio. Será que isso é possível na minha loja? E é muito importante que vocês apresentassem, compilassem isso daí, porque, sem dúvida nenhuma, essa trajetória não é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, vocês, se não me engano, contam já 6 anos nessa batida de aplicação desse trabalho tão portentoso que, sem dúvida nenhuma, César, não traz força para a loja, direcionamento, diretriz, uma relação de confiança só em pandemia, não. É em todo sempre. É inteligência aplicada. E é um grande e grave exemplo para todos nós de loja bem-sucedida no meio de tanta desorganização. Então, eu gostaria de dizer a vocês têm que colocar isso no compilado, vocês têm que criar uma obra que seja subsidiária a todas essas que foram colocadas aí. Mas vocês são um exemplo prático vivo. Eu gostaria de celebrar, e acredito que seja o ânimo de todos que tiveram a oportunidade de estar nessa live, celebrar esse momento de algo que deu certo, e está dando certo, e só tem que continuar a dar certo, porque foi feito com todo fervor e está sendo cumprido com muita decisão. Parabéns, e é motivo de orgulho poder falar o nome Monte Castelo, loja Monte Castelo, para todos nós, não é só para vocês, não. Meus parabéns a vocês. Muito obrigado. Irmão Jorge. Pois não, meu irmão Jorge. Eu gostaria só de fazer uma colocação. O sistema em empresas, evidentemente, funciona, né? Porque, na verdade, essa teoria se originou numa prática dentro de empresa. Agora, na maçonaria, nas lojas de verdade, né? Eu vejo a coisa com um pouco de ceticismo, um pouco de complicação. Claro que vocês conseguiram, mas a impressão que dá é que alguns poucos conseguem, né? Uma coisa que me impressionou, eu pergunto como lidar com isso, muitas ações, você mencionou mais de 100 ações, eu fiquei assustado. Quem é que fez tudo isso?
não é? Como é que você... Eu, quando começo a pensar em planejamento, eu começo a pensar em meia dúzia de ações, quer dizer, um pouco diferente de 100 e tantas ações, e ainda acompanhar a porcentagem de quanto por cento de uma, de outra. A impressão que dá é que não se vai mais nada além disso na loja de vocês. Obviamente não é isso. Então, me explica como é que funciona isso, por favor. Então, é assim, né, essas 109 ações, né, foi de 2019 para cá, né, em 2 anos. E nesses 2 anos, a gente falou lá, 9 foram canceladas, ficaram 100, 50 foram concluídas, a gente ainda está trabalhando nas outras 50. Então, a coisa não é fácil, né, a coisa caminha aí com essa dificuldade. Isso não é uma questão só meramente empresarial, né, a gente tem que pensar sobre o lado organizacional. Qualquer organização. O que é uma organização? Uma organização é um conjunto de pessoas reunidas com um propósito, com um objetivo. E todas as organizações, elas necessitam de ordem, elas necessitam de disciplina, elas necessitam de um plano, elas necessitam de enxergar um norte para conseguir caminhar em relação àquilo. Isso não é privilégio das empresas. As empresas fazem isso para poder ganhar dinheiro. Só que as organizações é uma solução humana muito mais antiga. Empresa é uma coisa que não tem aí nem 500 anos de existência, mas há organizações milenares. A igreja, as organizações militares, os governos, desde que o mundo é mundo, isso existe e se planeja e se organiza dentro disso. Então, não é questão empresarial. Quem pensa e que é empresa está com uma visão muito contaminada pelo passado recente da humanidade. E não é. Então, sempre a gente precisa se pautar nisso. Eu não estou trabalhando com empresa, eu estou trabalhando com uma organização, um conjunto de pessoas que precisa se reunir e trilhar juntas em relação ao objetivo. Como é que eu faço, então, para manter essa coesão e para dar esse norte? E aí é aquilo, né? Não precisa inventar a roda. Já existem uma série de técnicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, que, evidentemente, as empresas se aproveitaram disso para ganhar dinheiro, né? Que o objetivo das empresas... O objetivo é o lucro, e as outras organizações têm outros objetivos, como as nossas organizações, as nossas lojas têm outros objetivos, mas não quer dizer que a gente não possa, então, tomar proveito dessas ferramentas que estão à disposição de qualquer um. A questão do tempo, né, que isso leva na administração é pequeno, porque você consegue organizar isso também hoje, está tudo organizado em planilhas eletrônicas, então você consegue rapidamente fazer essa contabilidade, né, vamos dizer assim, de como é que está o andamento, como é que está isso daí não demora tanto tempo assim. E pegando um pouquinho de gancho até no que o Cláudio colocou, a gente também está com essa preocupação de deixar hoje um registro, né, de tudo que vem sendo realizado, né. Eu comentei ali que a loja ela tem lá uma ata de fundação bastante inspiradora, né, que amarra determinadas necessidades, né, de caminho que ela tem que seguir, e ela tem também um estatuto, mas ela não tem um regimento interno, um regulamento interno que seja, e conta o seu dia a dia, a sua operação. Então, hoje, um dos projetos mais queridos, né, que eu estou com o olho total em cima dele, é um projeto que está caminhando hoje no sentido de constituir um regimento interno, um regulamento interno, onde 90% de tudo isso que a gente fez nesses últimos 5 anos vai para dentro dele. Né, práticas que a gente viu que deu certo, né, e que a gente vê que administrações futuras não vão precisar novamente pensar em outra maneira de fazer. Elas podem até modificar, mas já podem partir desse patamar naquilo que a gente já fez e registrou como sendo uma prática boa que deu certo. Então, esse tipo de preocupação, né, é preciso ter também, né, da gente conseguir preservar isso. E uma outra prática que eu acho que a gente precisa ter, né, não pensando só em loja nossa, mas na comunidade, né, das lojas no geral, é a gente conseguir fazer essa troca de experiências, né, ou seja, aquilo que eu fiz de bem feito, será que eu não consigo repassar para uma outra, né? Evidentemente que o repasse ele não é tão imediato, mas adaptações têm que ser feitas, mas é preciso tentar. Assim como também é preciso a gente conhecer, né, o que as outras têm de práticas boas, que a gente possa, então, fazer esse intercâmbio e fazer com que isso, o coletivo todo aprenda e progrida no seu conjunto. Beleza, obrigado. Nosso irmão Marcos Piccoli tem mais uma intervenção a fazer? Oi, irmão, perdão, eu esqueci de abaixar a mão. Desculpa. Não tem nada, não tem nada. Tá bom. Obrigado.
Mais algum irmão deseja fazer alguma indagação? Vamos aproveitar que... Joel Dias. Tiago. Pois não, Joel? Boa noite. Irmão Jorge. Sim, pois não. Parabéns pelo trabalho. Eu queria fazer um questionamento. Nas intenções aí do trabalho está o site da loja, né? Uhum. Esse site, vocês mesmos que montaram, administram ele, ou é um site já formatado por outras lojas? Como é que é o site? A gente tentou algumas soluções, mas acabou hoje partindo para uma situação já de uma solução disponibilizada aí, né? Que até o César até pode falar melhor, que ele é um dos que trabalhou aí na coordenação desse trabalho, né? Que é aquele site que tem lá da... Como é o nome, César? Maçonaria Virtual? Maçonaria Virtual. Né? É isso que nós usamos. A gente foi para um lado, foi para o outro, e acabou vendo que seria a relação custo-benefício ali era muito melhor e muito mais prático, muito mais rápido, né? A gente começar a implementar através disso do que qualquer outra coisa. Então, abandonamos as tentativas que a gente vinha fazendo e concentramos agora. Isso é recente. Tem quanto tempo agora, César, que a gente está com maçonaria virtual? Tem o quê? Nós vamos completar um ano, tem um ano e pouco. Nós estamos há mais tempo, quase 2 anos. Desde os primeiros experimentos, mas colocar no ar mesmo tem muito menos de um ano. Colocar no ar, acho que deve ter uns 6 meses que a gente colocou no ar. É verdade. A resistência é grande também, né? E a gente tem... Agora surgiu a LGPD, né? E a gente tem uns advogados que estão pedindo que nós ajeitamos os textos, né? Então, a gente está caiu nesse vácuo da legislação aí, mas nós já estamos com o cadastro todo implantado, né? Mas esse site, o banco de dados, é a mesma coisa que uma nominata. Você tem que manter as informações atualizadas. Se tiver informações não atualizadas, aí, né, irmãos que se mudou, não informou o endereço, não tem o telefone, trocou o telefone, trocou de esposa, então o teu banco de dados também ficará carente. Então, não, o sistema faz milagre, né? Essa é a verdade. Você tem que já estar organizado para que o sistema depois te dê velocidade, né? Aprimore a tua organização, mas é aquela velha história, né? Entrou lixo, sai lixo, né? Ele não vai te fazer milagre, não. Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom, meus irmãos, nós, considerando que não tem mais ninguém para fazer alguma intervenção, César, vê alguém que daí que... Acho que o irmão Petri quer fazer uma pergunta. Irmão Petri? Ele está aí. Petri está no litoral de São Paulo. Petri, está por aí, Petri? Acho que ele está não. Desculpe, meus irmãos. Opa, entrou uma ligação aqui, eu tive que atender. Não sei se me derrubei ou não. Agora eu estou no computador. Não sei se eu estou de duas maneiras ou não. Sim, pode fazer a pergunta, Pedro. Eu, na verdade, queria saber com o irmão Jorge, né? Sim. Como é que foi o início? Como é que vocês levantaram todos aqueles pontos no início para colocar em discussão? Foi só um bate-papo formal, assim, entre os membros da administração? Sim. Sim, coisa bem informal, coisa bem troca de ideias entre os membros da administração. E fomos montando até como o César falou, né? Quando chegou, estava montado, e aí apresentamos, né, numa reunião administrativa da loja, e o pessoal olhou aquilo assim, caramba, mas e aí, vai dar certo, vai, não sei o quê, mas como eu comentei, né, já tinham ações em andamento, né, que concretamente já estavam entregando resultados, né, imediatos, né, o pessoal começou a ver que as coisas estavam mudando, que estava dando certo, né, e aí foi. Ótimo. Eu noto, seria sei lá, se eu estou, vamos dizer assim, atordoado, mas seria vamos dizer assim, um método que poderia ser usado para muitas lojas, né? Sim. Então, muda a administração, o venerável vem cheio de ideia, só que cai naquela mesmice da maioria dos irmãos que já está habituado naquele negócio, muitas vezes só ir bater malhete e tal, e aí acaba se perdendo.
se vocês, será, pensassem numa maneira de colocar isso como um método, né, desenvolvido pela Monte Castelo, né, pelos irmãos, e divulgar isso para as lojas, eu, sinceramente, batalharia para implantar na nossa lá. Uhum. Uma das coisas que a gente assim gostou mais é a questão, por exemplo, de você encontrar uma conexão com o trabalho das comissões, entendeu? Colocar as comissões entrelaçadas com isso e tocando as suas ações, né? Verdade. A gente teve muita dificuldade, como eu falei no início, né? A gente estava com uma situação de inadimplência muito grande, né? Isso foi aos poucos sendo resolvido, então uma série de medidas foi sendo adotadas, né, para isso, e isso caía tudo na Comissão de Finanças, né? A Comissão de Finanças, acho que, não sei se vocês repararam naquela tabelinha lá, das ações que chegou para ela concluiu tudo, entendeu? Foi o negócio, foi, e organizou o negócio para que a coisa chegasse lá. Então, assim, inclusive colocar nesse espaço, né, que para algo que já está pensado, né, a maçonaria já enxerga isso, né, que as lojas precisam ter comissões organizadas, né, botar para funcionar, né, colocar aí um trilho, né, onde elas consigam ali se direcionar. Está sem som, Petri. Você está sem som. Puxa, desculpe, meu irmão. Então, Jorge, agora, vamos supor, é um período excelente para essas ideias de vocês, porque está mudando a administração das lojas do GOB todo, né? Uhum. Então, aquela coisa, as comissões muitas vezes acabam se perpetuando, né? Aquele irmão que sempre olha o balanço, então vai ser convidado a olhar de novo. Aquele irmão que mexia nas finanças da loja vai ser convidado a continuar. E eu não sei, eu acho que esse tipo de coisa, para todos nós, né, precisa renovar, precisa todo mundo aprender, precisa todo mundo sentir o peso da responsabilidade. E esse método de vocês aí é maravilhoso. Parabéns, viu, Jorge? Deixa eu só contar uma parte da história, né? A gente organizou assim, tem grupo de WhatsApp de cada comissão, né, com o que elas têm que cumprir, entendeu? Então, periodicamente, né, o venerável ali vai e coloca a cobrança naquelas coisas, as ações tais e tais e tal, como é que tá, não sei o que, papapá, e aí a coisa vai tocando, né? A resposta começa a surgir, entendeu? É verdade. O venerável tem que exercer essa liderança. Não vai funcionar sozinho. Não vai funcionar sozinho. O barco não anda, né? Não vai. Já tivemos vários veneráveis na nossa loja. Esses, assim, proativo, que está sentindo dificuldade, o tesoureiro não apresentou o balancete ainda. Olha, o secretário atrasou a ata da semana passada. Então, se o venerável se aproximar mais, agora no período de pandemia, temos esta ferramenta aqui. Mas antes da pandemia, a gente ia pessoalmente, mesmo na casa do irmão, deixa eu ver a ata aí, não comecei, vamos sentar lá e fazer? Uhum. Agora não vai dar, não, 5 minutinhos que a gente senta, resolve e vamos fazer. Quer dizer, então, se o venerável não tomar essa iniciativa de estar do lado mesmo daquele que exerce cargo e cobrando as comissões para executar as funções delas, aí realmente não anda, mas o método eu acho excelente, Jorge. Parabéns, excelente. Legal. Obrigado, viu? Meu irmão Petro, obrigado pela intervenção. Moacir José, de Goiânia, Aparecidinha. Da Aparecidinha, muito bem, meu irmão João. Meu irmão Jorge Tadeu, parabéns. Você já deve estar lotado de parabéns, porque realmente você apresentou uma ferramenta assim, né, completamente inovadora para os padrões de loja maçônica, a gente sabe que são assim, bem arcaicos, né? Digamos. Então, realmente é alguma coisa muito inovadora. Inclusive, eu acredito, não sei, porque é o seguinte, isso depende muito, Jorge, é o seguinte, é do nível intelectual dos componentes para fazer com que esse tipo de ferramenta funcione, porque a maioria do pessoal, principalmente aqui para o Brasil Central, não estou subestimando ninguém, não, mas acontece que, às vezes, o nível intelectual do pessoal que compõe a loja é um nível intelectual assim, que tem uma certa dificuldade de entender até mesmo
para interpretar as informações, né? Para implementar uma ferramenta desse nível aí. Mas é interessante, é muito interessante. Eu inclusive, estava aqui agora assistindo a live e o meu futuro venerável me entrou em contato falando que não estava sabendo como é que estava andando as coisas. Ele estava viajando, ele é empresário de uma área, ele eu nem sei, mas ele mexe nessa questão de gestão aí. Então, eu vou passar para ele, porque eu falei para ele que eu estava assistindo. Não, então depois você me passa. E aí eu, depois de te parabenizar, achei muito interessante, eu pedi para o meu irmão João Dias, João, porque muitas vezes quando vocês editam aí a palestra, né, às vezes pode ser que retire essa parte de perguntas e explicações que o palestrante faz após. Dessa vez eu te pediria que deixasse junto, porque essas explicações que o Jorge está dando aí para as perguntas é muito útil para a gente poder entender a palestra, como implementar, entendeu? Porque está mais na informalidade e fica mais fácil para a gente entender. É só isso que eu queria. Muito obrigado, meu irmão Jorge Tadeu. Obrigado, João Dias. Deixa eu pegar um gancho aqui que o nosso irmão Moacir colocou, falou dessa questão, que de repente a gente aqui não vai conseguir porque é coisa mais complicada, o pessoal tem às vezes até um entendimento mais simples da coisa. E assim, eu trabalhei durante muitos anos, militei durante muitos anos na área de gestão da qualidade, né? Tenho uma formação nessa área e tudo. E sempre me marcou muito uma frase que uma vez foi dita, né? Tem uma história por trás disso, né? De um grande guru aí da qualidade, no caso lá no Japão, que era o professor Kaoru Ishikawa, né? Uma vez chegaram para o Kaoru Ishikawa e disseram assim: professor, mas tudo isso que você explicou é tão difícil, complexo, como é que por onde a gente começa? Ele disse: vamos começar varrendo o chão? Interessante. Muito bem. A gente vai varrer o chão, viu, irmão? É. Tá ótimo, muito obrigado. Nós temos o irmão Fernando Damião. Desejo fazer uso da palavra. Boa noite, meus respeitáveis irmãos. Boa noite. Queria tirar uma dúvida. Como que você fez para melhorar a frequência da loja, que eu não entendi essa parte? Então, a frequência ela foi acontecendo muito em função, inclusive, né, de outras ações que estavam ali colocadas, né? Por exemplo, a questão de sessões variadas, né? A gente passou a ter, hoje em dia, a gente já tem uma quantidade, né, de um calendário que anualmente sempre é montado, né, onde, no mínimo, ali cerca de 20 a 22 sessões de grau 1 vão acontecer, cerca de 5 a 7 sessões de grau 2 vão acontecer, pelo menos umas 3 sessões de grau 3 vão acontecer. A loja, todo ano, ela está fazendo no total, já que a gente, no presencial, né, a gente frequenta semanalmente, né, então em torno de 36 a 40 sessões anuais, né, que vão acontecendo. Então tudo isso dentro do cronograma que ela estabelece. E além disso, né, sessões especiais, né, a gente começou a fazer sessões abertas, né, a trazer as cunhadas. Dia Internacional da Mulher, né, um dia de comemoração, é um dia em que há uma sessão, é trazida, né, uma palestra, né, para um tema que seja interessante, e assim vai, né, fatos ligados à própria história da loja, né, é comemorado o dia da vitória dos aliados, e por aí vai, né, são coisas assim que vão trazendo, né, um diferencial, né, e também a busca por assuntos mais interessantes, né, a serem colocados dentro do próprio trabalho, né. Outra coisa que foi trabalhada também foi a questão da própria instrução, né, dos aprendizes e dos companheiros, né, que passaram a ter todo um requisito, né, um conjunto de itens, né, que eles têm que cumprir rigorosamente, né, que os vigilantes têm que cobrar deles, para que aquilo ali eles consigam, então, né, ser proposta, né, a sua passagem de grau para a comissão de graus, e aí a coisa, então, vir a acontecer. Então, esses detalhes, esses refinamentos, né, acredito que foram incentivando, né, cada vez mais essa questão. Bem como também outras questões, né, até a própria questão da pontualidade é uma delas. Né, ficava muito chato, às vezes, né, você chegar para um horário e a coisa, né, nunca que começava e tal. Raramente agora a gente tem grandes atrasos no início das sessões. As sessões estão muito mais pontuais, elas estão muito mais sabedoras da necessidade, inclusive, que a gente falou lá, é uma grande ameaça, né, aqui no centro do Rio de Janeiro, você sair tarde da noite do centro do Rio de Janeiro, né, principalmente no local ali, que é o Palácio do Lavradio, um local bastante nada amigável, né, então
tudo isso, né, foi contribuindo, né, para isso daí acontecer. Obrigado, meu irmão Fernando D'Amico. César, mais alguma? Eu acho que o irmão Plínio quer fazer uma pergunta. O irmão Plínio, ele tem uma experiência, né? Lá ele veio dos Estados Unidos, veio do Brasil e retornou para a nossa loja tem o quê? 6 meses, 1 ano? Então, gostaria de ouvir também o irmão Plínio sobre essa questão aí toda de planejamento estratégico. Isso funciona, Plínio? Boa noite, meus irmãos. Realmente eu entrei em contato com planejamento estratégico no final dos anos 70, começo dos anos 80, antes de ir para os Estados Unidos. E funciona, se houver uma dedicação muito grande, muito grande. Todo mundo tem que injetar isso no sangue e tentar fazer. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu passei por uma experiência de fazer planejamento estratégico e, como parte de diretrizes de governo, né? Eu sou da área de TI, e todas as empresas tinham que fazer o planejamento estratégico de TI. Foi quando eu retomei, porque durante os 20 anos que eu passei nos Estados Unidos, acreditem, não vi planejamento estratégico. Quando eu falava em planejamento estratégico, mudava de assunto. Mas quando eu passei por uma experiência aqui, depois, quando eu voltei, numa empresa que estava se constituindo do zero, e foi muito importante isso, extremamente importante. Eu tinha por obrigação fazer o planejamento estratégico de TI, mas eu consegui enfiar na empresa o viés do planejamento estratégico para a empresa. Já saí de lá há 7 anos, 7 anos que eu estou fora, mas eu mantenho contato e eles continuam fazendo. E é como o Tadeu disse, é um trabalho constante. Você tem que fazer as avaliações, verificar como é que as coisas estão andando, mudar de rumo quando necessário, e dá um trabalho tremendo, mas os resultados são excelentes. Essa minha experiência nos Estados Unidos, lá não fazem muito isso, não. Ok? As grandes empresas, imagino que devem fazer, mas não está muito no sangue assim, não. Ok? Aí deixa eu fazer um comentário aí na fala do Plínio, essa questão aí quando a gente às vezes não vê o planejamento, né? É muito comum você ter o planejamento não explicitado, né? Ele não está documentado, ele não está nos manuais, ele não está mas na cabeça dos dirigentes a coisa está acontecendo, né? As empresas de sucesso, às vezes nem isso elas explicitam, né? Mas se não tiver ali na cabeça, né, a coisinha organizada, a coisa não vai. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, de não confundir, né, às vezes a falta do explícito, né, com a questão da ausência, né. Agora, e também tem aquela questão também cultural, né, muito assim do que é a nossa cultura, né, a gente é um pouco desleixado mesmo, a gente é um pouco avesso à disciplina, um pouco avesso à organização, né, diferentemente dos nossos irmãos aí em outros países que têm assim um pouco mais de cuidado com isso, né? A gente aqui às vezes deixa para a última hora, né, e tal, né? Então tem esse daí também, né? A gente tem que sempre respeitar as culturas, né?
E quando a gente fala de respeitar a cultura, é interessante a gente entender também que cultura é uma coisa que se constitui em cada agrupamento humano, né? Então, cada loja tem a sua cultura também. Por isso que é impossível, né, a gente, de repente, olhar uma boa prática de uma loja e querer replicá-la ipsilíteres na outra. Não vai funcionar. Copiar não vai funcionar. Eu tenho que, de repente, pegar uma ideia, entender, né, a cultura daquela outra organização e fazer todas as adaptações, todas as transposições, né, necessárias para isso, né? Um exemplo que eu vou dar, assim, parecido com isso, ainda na linha aí da qualidade, né, eu me lembro que isso virou até uma anedota, né? Na época lá tinha aqueles trabalhos de 5S, né, que os japoneses traziam, né? De você organizar todo o ambiente de trabalho, né, deixar tudo limpo, organizado, para não perder eficiência e tal, não sei o quê. E chegava aquilo aqui no Brasil, né, falando, inclusive, nos 5 sensos, né, japonês, né, Seiri, Seito, tudo falado em japonês, né? Claro, o pessoal aqui começou, né, a não entender nada daquilo, e daí a não entender, a fazer piada daquilo foi um pulo, né? Eu ouvi uma vez que o pessoal já falava, o quê? Os 5S? Sim, já sei o que é, sei sim. Sumiu o salário, só sobrou o serviço, né? O pessoal já adaptou, né? Tropicalizou assim de primeira. Mas deixa eu fazer aí o contexto. Eu fui aos Estados Unidos trabalhar em uma organização internacional que está aí no dia a dia hoje, a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. E passei a maior parte do tempo lá, e depois eu saí e passei a fazer consultoria em Banco Interamericano de Desenvolvimento, Organização Internacional do Trabalho, e organizações internacionais também. Consultoria em área de TI, obviamente. Mas você não via o planejamento estratégico, como o Tadeu mencionou, por escrito, né? Você não tinha coisas desse tipo. Eu sou originalmente aqui do SERPRO, aqui no Brasil, de 40 anos atrás entrei no SERPRO. Quando eu saí daqui, fui para os Estados Unidos, o SERPRO estava fazendo planejamento estratégico. E agora, quando eu voltei, eu fui visitar o SERPRO, cada sala de gerente tem um pôster lá com a missão, visão, valores, em cada gerência. O negócio vem estratificado de cima para baixo, entende? E eles falam aquilo lá, está no sangue o negócio. Mas isso eu não vi nos Estados Unidos, nesse ambiente de organizações internacionais. Okay? Empresas privadas eu não tive contato, assim. Mas eu vejo mais as coisas acontecerem aqui no Brasil de uma maneira muito mais formal do que eu vejo acontecer lá fora. Eu tenho amigos que vivem da consultoria em planejamento estratégico e ganham muito dinheiro com isso. Irmão Plínio, sua intervenção foi muito boa. E a explicação do nosso irmão Jorge Tadeu também, excelente. Considerando que não temos mais nenhum irmão desejando fazer uso da palavra, nós vamos agradecer essa apresentação feita pelo nosso irmão Jorge Tadeu e dizer que nosso irmão César Santos é aquela pessoa que sempre está falando a respeito desse planejamento. Sempre falou. Ele disse, um dia eu vou conseguir que o Jorge Tadeu possa apresentar para a gente. Eu falando assim não dá certo, ele explica melhor. E chegou o dia, foi hoje. Meu irmão, nós
em razão de estarmos gravando, vamos disponibilizar essa sua palestra, que é essencial para o administrador de loja, não o venerável. O venerável é aquele que senta ali, fica ali, não, primeiro vigilante, segundo vigilante. Não. Lembrar que a loja ela tem a faceta interna e a externa. Ela lida com os poderes constituídos, com a sociedade de um modo geral. Então, é necessário que realmente esse planejamento ele possa ser feito. Parte ritualística e o contato com a parte externa. Isso aí é fundamental. Alguns irmãos, de repente, por não acreditarem que não é necessário isso, tem que ficar só em loja, realmente veem as suas lojas diminuir cada vez mais o quadro, o afastamento, o desinteresse dos irmãos, né? Verificam que as instruções não são aquelas que eles esperam. O irmão, quando ingressa na maçonaria, ele espera alguma coisa, né? Ele deseja alguma coisa. E quando acaba, encontra muitas das vezes discórdia, discussão, né? A desagregação. E é fundamental que tenhamos isso, um planejamento. Conforme o irmão Jorge Tadeu bem mencionou, você colocar isso para um grupo de 30 pessoas, não vai ser possível realizar. Você precisa de ter, lembrando bem, a raiz quadrada, é um pequeno grupo que dali ele comprando uma ideia vai disseminar, vai propagar essa ideia. Meu irmão, hoje nós podemos dizer que o César mais uma vez acertou, né? Trazendo você. Suas considerações para a gente encerrar aqui a nossa noite em caixa alta. Antes de mais nada, agradecer a sua participação, muito importante no concurso do centenário da iniciação maçônica de Auro Palmeira. Bom, o diferencial ali, né? Marcou direitinho, fez as suas considerações e colocou o pessoal que achou que ia sentar ali e fazer só dar a nota de uma coisa. Né? Parabéns, muito obrigado, tá, meu irmão? Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado aí a todos essa oportunidade da gente poder compartilhar, de trocar ideias, né, de compartilhar aí conhecimentos. Eu acho que o que me encanta na maçonaria é isso, entendeu? A gente, quando participa de uma sessão e você tem as falas, né, eu percebo isso, eu percebo um aprendizado coletivo que começa a acontecer. Né? O irmão traz uma ideia, o outro irmão pega gancho naquela ideia, desenvolve aquela ideia, acrescenta alguma coisa. Quantas vezes eu saí de sessões extremamente mais enriquecido em conhecimento do que quando entrei. Então, eu acho que isso que acontece internamente precisa acontecer também fora das nossas lojas, por esse intercâmbio, né, da gente conseguir trocar ideias, né, trazer assuntos que sejam de interesse, né, de relevância, que possam ajudar outros, e tá sempre buscando, né, porque sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa que a gente precisa conhecer melhor. E é a partir daí, desse compartilhamento, e não é um e outro, não são todos, né, todos que vão crescendo conjuntamente nesse aprendizado coletivo, que eu acredito, é o único aprendizado verdadeiro, né, o aprendizado da maneira humana, né, coletivamente que o ser humano ele vive, é coletivamente que ele se sustenta, é coletivamente que ele vai sobreviver. Na medida em que a gente deixar de praticar esse coletivo, na medida que a gente deixar de estabelecer os nossos relacionamentos, a humanidade simplesmente não mais se sustenta. Então, daí, né, a importância, a força, né, inclusive, da maçonaria em ter essa raiz, né, de ter essa essência e propiciar, né, não só em loja, como assim, fora dela, momentos feitos esses aqui, em que essas lives estão permitindo, né, que o irmão se fale, compartilhe e se reafirme, se fortaleçam, né, cada vez mais. Muito obrigado. Boa noite. Você não vai fazer, né? Vida longa e próspera. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, até muito obrigado. Boa noite. Boa noite, José. Obrigado. Obrigado. Até logo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. É meia-noite, irmãos, é meia-noite.
ferramenta, o malho descansemos. É meia-noite, o dia já pingou. Em paz nos retiremos confiantes, cada vez amando mais a nobre arte, o coração pulsando em harmonia, pregando a lei do bem por toda parte. Aos imortais mistérios, juremos lealdade, a todos prometamos amor, fraternidade. Nossos incertos passos, vinde, guiar.